Bom, bom dia. A mim me tocou fazer uma breve apresentação do meu irmão. E depois eu passo a palavra para Juliana. Bom, o, o percurso do meu irmão é o percurso de um psiquiatra francês que se aproximou de Lacan, tinha um trabalho clínico, ou continua com um trabalho clínico muito intenso, né? O trabalho dele tem, aliás, uma marca clínica fundamental, né? Diferente de outras orientações, mesmo dentro da psicanálise lacaniana, né? Não são, a preocupação de Neumann não são com questões epistemológicas ou com questões de estrutura de teoria, né? Mas o centro da questão, para ele, é clínica, né? E o que ele trouxe para o Brasil, junto com o Conrado Caligari, foi essa perspectiva de a psicanálise ser uma clínica do social. Então, é muito marcado isso, assim, a clínica a partir da compreensão do que é o sintoma social. Então, trabalhos dele sobre o alcoolismo, sobre a delinquência, e principalmente a compreensão da nossa época contemporânea a partir da estrutura das adicções, né? Quer dizer, hoje nós estaríamos mais um apelo, né, com o mandato da adicção, né? Sujeitos adictos. No decorrer no correr dos seminários de Lacan, né, a gente tem uma presença muito forte de Neumann no seminário 15, que é um seminário que, infelizmente, não está traduzido, não está estabelecido ou traduzido para o português, né? Então, nós temos duas traduções que circulam de forma, não diria pirata, né, mas são restritas a instituições. Então, a tradução feita e publicada pela CMC, pela editora CMC, propositalmente não se omitiu, né, como a tradução oficial geralmente faz, né, certas partes que são importantes para compreender a política, né, na psicanálise, né? Então, é uma estratégia que Lacan tinha no seminário 15 ele apresentava o assunto dele, do seminário, o ato analítico, e algum tempo, havia algumas semanas, que os alunos dele, os principais, mais próximos dele, da Escola Freudiana de Paris, se reuniam para discutir o que estava ocorrendo no seminário. Então, quem coordenava esses eventos, esses encontros, era o Charles Neumann, né? Então, tem ali, foi traduzido, um desses encontros foi gravado, foi traduzido, né? E a gente compreende ali o que foi a cisão de Deleuze e Guattari com Lacan, a época da publicação depois do Antiédipo, né? Que eles se afastaram de Lacan, e ali a gente tem uma sessão em que isso vem à tona qual era a questão do Félix Guattari, né? Bom, Neumann também ele acabou se envolvendo, por ser da Escola Freudiana de Paris, por estar muito próximo de Lacan, por ser um clínico, por ser alguém da velha guarda, com a questão do estabelecimento do seminário de Lacan, né, e com todas as curvas, né, que todos os nós que se deram em torno da morte de Lacan e a partir da morte de Lacan com direitos autorais sobre a obra de Lacan, tá? Então, houve essa cisão após a morte de Lacan, em duas grandes vertentes, né? Então, o Miller, o genro de Lacan, assumiu uma vertente e o Charles Neumann assumiu outra vertente e acabou fundando na França a Associação Freudiana Internacional e depois a Associação Lacaniana Internacional, a qual, inclusive, ofereceu para o genro de Lacan todos os seminários de Lacan, né, em francês, isso existe um CD, né, porque nós não podemos ficar esperando que o genro de Lacan vai editando e publicando seminários à medida do gosto do tempo só dele, né? Então, a Associação Lacaniana Internacional tem esse material, todos os seminários de Lacan em francês, né, que não foram estabelecidos por uma só pessoa, mas por um grupo. Isso foi publicado em jornais, né, foi oferecido ao Jacques Alain Miller, mas isso não foi acolhido, né? Então, nós estamos à mercê
do seminário editado pelo genro de Lacan, né? Mas o grupo de Gilman se preocupou com isso, né? De tornar o texto dos seminários público, e a partir desse texto foram feitas diversas traduções que circulam por aí, né? E que permitem a gente ler Lacan para além do seminário da Jorge Zahar Editores, né? Certo? Então, a Juliana vai fazer uma apresentação hoje de Melman, a partir de um livro muito importante, né? Que não deixa de ser um livro também polêmico, se chama o Homem Sem Gravidade, né? Quer dizer, Gozar a Qualquer Preço, que é um dos livros importantes em que o Melman vai falar da clínica do social a partir de uma nova economia psíquica, né? Porque ele vai citar assim, alguma mudança muito importante que ocorreu no final dos anos 80, né? A gente entrou num novo regime de gozo distinto do que se observava até então, né? E que vai exigir uma nova forma de pensar a clínica a partir de novas formas clínicas, que vai ser assunto que nos próximos encontros a gente vai discutir também. Então, passo a palavra para a Juliana e estão um bom trabalho para a gente. Bom dia, estão me escutando bem? Então, esse livro, né, O Homem Sem Gravidade, eu acho que é um dos livros em que o Melman talvez fale mais sobre a contemporaneidade, assim, né, sobre novas formas clínicas, né, mas ele, além disso, ele defende uma tese muito específica, né, que é essa da nova economia psíquica. Esse livro, eu trabalhei, né, com ele no mestrado, então a gente discutiu muito sobre ele no grupo de pesquisa, na época. Então, muitas, né, das coisas que eu vou trazer, acho que também são discussões que a gente teve na época, impressões, até as próprias críticas, assim, ao Melman, eu acho que são compartilhadas também, assim, que a gente falou no grupo de pesquisa, né, alguns estranhamentos que a gente tem com a forma como ele escreve e coloca algumas questões, mas é um autor que está muito atento, estava, né, muito atento às questões contemporâneas, né, eu acho que isso é sempre interessante, assim. Esse livro é aquele tipo de livro que a gente lê, como aquela expressão, né, lê levantando a cabeça, assim, o tempo inteiro, porque a gente começa a ler e para e vem um monte de associação. A gente lembra, eu acho, muito de casos clínicos e também, eu acho, questões muito banais, assim, cotidianas. Para mim, assim, relendo, né, esse livro agora para falar um pouco sobre isso, né, nesses encontros, me veio muita questão, assim, em relação à internet, assim, né, às redes sociais, ao digital, né, que eu acho que a gente está inserido, assim, de cabeça, né, no digital, e a gente, às vezes, não consegue muito dar uma distância e pensar sobre isso, né? Eu gosto, assim, do Melman, porque ele consegue falar, né, de psicanálise, de Lacan, sem recorrer, né, ao lacanês, ou termos muito específicos de quem é da psicanálise. Na verdade, esse livro tem essa proposta de ser acessível para pessoas que não são da área, né, também. Até o formato dele, que é em formato de entrevista, é muito nesse sentido, assim, de ter um interlocutor que vai questionando ou levantando perguntas que qualquer pessoa teria, né? O Lebrun faz esse trabalho muito bem, né, nesse livro. Então, é um livro de 2002, eu acho a publicação dele, ou 2003, mas ele remete a conversas entre Melman e Lebrun, né, que são dois psiquiatras e psicanalistas franceses. Eu acho que o Lebrun belga, se eu não me engano, e colaboradores de Lacan, né, e com influência muito forte. Então, foram conversas entre 2001 e 2002, que eles tiveram e depois organizaram no livro em formato de entrevista mesmo, né? Perguntas e respostas. E o Lebrun não foi um interlocutor aleatório, né? Assim, por acaso. Ele é um interlocutor muito importante para essa tese do Melman, porque a tese dele, né, já introduzindo de maneira, né, muito específica, é de que a gente está vivendo, entrando, né, estava entrando em uma nova economia psíquica que
que estava se distanciando, digamos, de uma economia fundada no recalque, portanto, na neurose, para entrar numa economia que promove o gozo, né? O gozo excessivo, sem limites, que seria a perversão. E, por isso, o Lebrun é muito importante nesse diálogo, porque ele tem um trabalho extenso sobre a perversão, né? Especificamente. Inclusive, tem esse livro dele que é muito interessante, que foi de uns anos depois, desse do Melman, que se chama A Perversão Comum, esse aqui, né? A Perversão Comum, Viver Juntos Sem Outro, né? Então, é um livro grande, assim, só sobre a perversão do Lebrun, né? Então, por isso que ele é um interlocutor muito interessante, porque ele vai fazendo esse contraponto e também questionando muito, né? Mas por que perversão? Por que você acha que a gente está entrando nessa? O que significaria isso, né, em termos contemporâneos? Que manifestações da perversão, né, você vê atualmente? Então, ele vai trazendo isso, né? Então, ele faz o prefácio, né, que já dá o tom do livro, assim, do que vem por aí. E aí ele começa dizendo, né, traz o caso de um paciente que estava reclamando, né, de que antes ele tinha várias mulheres e dormia com várias, e agora como assim só ficar com uma mulher, está casado, tá recém virou pai, então como assim restringir, digamos, a sua vida, né, a uma pessoa só, uma mulher só, né, ou uma experiência só. E ele fala né, que antes é como se isso fosse algo que, apesar de incomodar, as pessoas aceitavam, essa era a vida, né? E hoje é como se isso não pudesse mais ser aceito, né? Não tem como mais você ter só uma vida, só uma pessoa, só um relacionamento, né? O Dunker fala isso em alguma entrevista dele que eu acho muito boa, não me lembro exatamente qual, mas ele fala assim, né? Hoje a gente pode ter várias vidas, né? Você pode mudar de emprego. Antes a gente tinha só, né, um destino profissional, escolhia uma profissão no vestibular, fazia isso para o resto da vida. Hoje a gente pode mudar, ter várias vidas, pode ter 2, 3, mas não 10, né? Ele fala assim. Então, ainda assim, né, a gente vai se deparar com o limite. E parece que é isso que está em jogo, né? Pelo que meu mãe identifica, nessa nova economia, né? Como se a gente de repente tivesse passado a viver como se não tivesse limites, né? Como se não fosse encontrar limites. Então, ele fala de uma, né, que antes os pacientes chegavam com ele fala assim, queriam uma saída diferente para a neurose em relação à conflitualidade inerente ao desejo, e hoje eles chegam se queixando de um enviscamento num gozo excessivo, né? Essas são as palavras dele no início, para dar meio que o tom do livro, né, que depois ele vai destrinchando em que seriam esses gozos, né? E aí ele fala da crise das referências, que depois ele vai retomar. E aí o Melman ele traz assim, né, como 2 exemplos para essa nova economia. Inicialmente ele traz a relação, né, nossa humana com a morte e com o sexo, né? Ele fala que a gente percebe mudanças muito significativas nessas duas dimensões. Então, a gente tem uma nova atitude diante da morte, né? Ele fala de direitos, de eutanásia, que, né, eu acho que realmente a gente percebe, né, uma banalização maior em relação à morte, em relação ao luto. Ele fala que em todas as culturas, praticamente, né, sempre se teve um respeito muito grande em relação à morte. Cada cultura lida com isso de formas diferentes, algumas até celebram, né, de forma mais tranquila, digamos, ou mais alegre, né, em relação aos mortos. Já outros, né, tem uma coisa mais fúnebre, né, mais melancólica, mas a morte é uma questão, né, para todas as culturas. E aí ele coloca como se a gente estivesse mudando, né, isso. Quando eu estava lendo esse livro pela primeira vez, né, nessa época do mestrado, acho que foi 2012, 11, 12, por aí, eu lembro que foi a época que a Amy Winehouse morreu. Eu acho que foi a Amy Winehouse e o Steve Jobs, mais ou menos morreram nessa época, não sei exatamente o ano. Mas eu lembro que me chamou a atenção, até porque eu estava lendo isso, né? Que assim que eles morreram, foi coisa assim, no dia seguinte já estava o Submarino fazendo promoção dos álbuns da Amy Winehouse e vendendo livros sobre o Steve Jobs, né? Steve Jobs. Então,
não tinha muito esse respeito, assim, né? A pessoa acabou de morrer, mas a lógica do consumo, ela prevalece, né? Porque sabe que as pessoas vão daí começar a procurar no Google e aí pesquisar na internet sobre essas personalidades famosas e vão encontrar o que comprar, né? Então, a lógica de consumo, ela prevalece em relação a qualquer tipo de respeito, né, que se tinha em relação à morte. Então, ele fala... E, assim, eu vou trazendo pontos, porque esse livro é meio... né, se vocês já leram, perceberam isso, certamente, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Esse livro é isso, ele traz muitos tópicos, fala de muitas coisas, então eu vou trazendo alguns recortes aqui, vocês fiquem à vontade também para me interromperem, se quiserem, se vier alguma associação e quiser comentar, porque eu vou seguindo aqui, né, no que ele vai falando. Ele fala de uma tirania do consenso, né, algumas crenças nas soluções autoritárias, mais para frente acho que vai dar para falar disso melhor. Outra parte que eu achei interessante, né? Ele fala do endereçamento ao direito e à justiça como pau para toda obra, né? Da vida em sociedade. E eu lembrei de um livro que eu li recentemente que se chama A Vida Não é Justa, da Andréa Pachá, né? Que é uma juíza de várias famílias. E o livro, ela publicou 10 anos atrás e agora publicou uma nova edição justamente para falar dessas mudanças no âmbito do direito, né, que ela percebeu ao longo de tantos anos trabalhando em vara de família. E são mudanças muito expressivas, né? Porque a gente tem novas formas de configuração familiar, né? Hoje tem leis né, que regulamentam questão, por exemplo, de pensão, de guarda compartilhada, de casamento homoafetivo. Então, assim, o direito, ele, claro, ele vai mudando, né, conforme a época, na verdade, é com a instauração da lei no âmbito mesmo do direito que, às vezes, algumas mudanças sociais começam a ser, né, normalizadas, aceitas, mas ele fala disso como se a gente precisasse hoje mais recorrer ao direito como essa instância, né, terceira, para resolver muitas coisas que antes a gente talvez conseguisse resolver no diálogo, na troca, no simbólico mesmo, assim, né? E aí ela fala, eu não lembro exatamente qual, porque esse livro da Andréa Pachá, ela vai trazendo várias, como se fossem crônicas, mas baseado em situações reais, né? De casos do direito, né? Que ela precisou lidar. E aí, em uma delas, ela fala, eu não me lembro qual era o caso, mas acho que alguma questão conjugal, né? E aí ela fala assim, que esse casal, né, veio para ela resolver uma coisa que não era do âmbito dela, do direito, que eles deveriam resolver no âmbito privado, né? E isso vai para o âmbito do direito, porque não se consegue mais resolver no âmbito privado, né? No diálogo e na conversa. E aí, lembrando aqui agora também, uma associação, né, que veio agora, aquele filme História de um Casamento, talvez, mais recente, com a Scarlett Johansson, acho que é esse nome, que eu acho que mostra muito bem isso também. Era um casal, né, que conseguia conversar, que vivia bem, e se separa, tem um filho pequeno, e de repente entram dois advogados na história, um advogado de um e um advogado de outro, e eles se desconectam completamente, né, no diálogo, assim. E aí vem a coisa de um pegar alguma coisa que possa ser usado contra o outro, e do ataque, então, assim, né, às vezes se recorre ao direito como uma instância que vai resolver, né, de fora, que vai intervir, mas se perde essa dimensão mais humana, né? Então, acho que o meu irmão aponta isso e me parece que é isso que a gente tem vivenciado, né, mesmo. Embora com muitos ganhos também, né? Porque também quando alguma lei é instaurada, então acho que tem leis, né, de feminicídio, de stalker, né, de assédio, que se não tivessem virado lei também, né, não iriam mudar muita coisa. Então, acho que eu gosto disso do Melman também, porque ele traz algumas coisas que, quando a gente lê, parece que ele está sendo saudosista e está falando que antes era melhor e tal, mas ele é muito enfático, até um pouco mais para o final do livro,
em dizer assim, não acho que antes era melhor, não acho que a gente deve voltar, ele até fala nesses termos assim, para a velha neurose do papai, né? Assim, não é essa a questão, né? Mas é dizer que essas mudanças elas têm efeitos significativos. O que mais que eu anotei aqui? Então, assim, uma dos tons assim do livro também, que o Melman fala, ou o Lebrun, não sei, é que um dos objetivos deles, né, com esse livro é que, pensando na condição humana, quando a gente traz todas essas mudanças e consequências, é pensar o que é na condição humana que é suscetível de uma evolução radical e o que permanece inquebrantável, né? Então, o que dá realmente para mudar e se transformar e o que não, o que é do humano mesmo e que, mesmo com mudanças, a gente vai continuar verificando, né? E então, assim, o Melman ele tem um discurso muito categórico, né? Muito radical no sentido das palavras que ele usa. Quando eu estava pesquisando sobre esse livro inicialmente, né, no mestrado, eu estava em paralelo lendo os 3 ensaios de Freud e dava para perceber uma diferença gritante assim no tipo de discurso, né? Fazendo até uma leitura mais desconstrutiva, assim, de vendo as palavras, o tom, porque Freud tem né, pelo menos num dos 3 ensaios, mas eu acho que, de modo geral também, ele é muito cuidadoso assim, né, com as palavras. Então, ele fala em termos de graus, né, relativiza, né, algumas questões, e o Melman não. Nesse livro, e eu acho que é uma característica dele, mas nesse livro principalmente, ele é muito categórico, né? Então, ele fala assim, em liquidação coletiva da transferência, né? Liquidação, então, assim, não existe mais. Ele fala em não há mais autoridade nem referência, não há mais o impossível, né? E aí essa é uma crítica que eu acho que a gente precisa fazer, porque eu não acho que não é mais, né? Eu acho que não é que não existam mais, ou que tudo está liquidado, terminado, ou que tudo está completamente diferente, né? Eu acho que a gente vai vendo as mudanças, né? Ô, Juliana, quando você falou aí sobre a questão da morte, que agora que cada lugar tem o seu ritual em relação à morte e tudo mais, eu acho interessante você colocar aí, não é? Aquela questão que em 1997, quando houve uma exposição, como é que ele captou isso acontecendo, né? De 10 Sim. milhões de pessoas correndo para ver. Eu gostaria que Sim, você pois falasse um é, pouquinho isso, eu acho que é bom. verdade, bem lembrado. Ele traz isso Hum. como um exemplo, né? Essa exposição do que aconteceu, né? Esqueci o nome do cara, mas ele pegou cadáveres humanos, passou por um processo de conservação, né? Tirando a água dos tecidos, colocando uma resina, mas fazendo com que cadáveres ficassem completamente preservados, e isso era exposto, né? Numa exposição de arte, e eles colocados em posições como se estivessem vivos, né? Então, assim, um cadáver jogando, né, sei lá, uma bola, alguma coisa assim. E aí ele fala disso como um gozo escópico, né, da morte, que a gente, digamos, com uma suposta desculpa, assim, né, de fazer arte ou de ver o corpo humano em detalhes, ou de ser uma coisa que favorece a ciência, né? Mas que, na verdade, era um gozo, né? Escópico de ver as entranhas, né? Ver os interiores. E E o que mais gritante disso é assim, a quantidade de pessoas que faziam filas e filas é. para assistir, E aí foi uma né? Em exposição Tóquio, em que Viena, rodou o milhões de mundo, pessoas. Isso. E que eu imagino que você estando numa exposição dessa, você realmente esquece que ali eram pessoas de verdade, né? Esquece que ali eram seres humanos. Parece que são esses bonecos hiperrealistas, né, de cera e tudo mais. Então, eu acho que também ele aponta para isso, né, esse apagamento da subjetividade. Então, assim, aquela pessoa ali que a gente está vendo, as entranhas, ela era uma pessoa que tinha família, que tinha as questões dela, mas a gente apaga, né? Então, eu acho que é bem interessante mesmo esse exemplo, né, que ele traz. Que mais? Aí ele fala que os 2 últimos séculos, né, foram os das grandes invenções e da identificação de limites,
em vários campos, na matemática, na política, na psicanálise, e que o século que se anuncia será o da suspensão dos limites. Aí aqui ele fala isso, não há mais nada impossível, né? E aí ele fala do domínio da fecundidade, né, do campo da reprodução assistida, das questões de gênero também, né, trans, cirurgia, hormonização, e aí é que eu acho que a gente precisa fazer uma crítica também, porque, sim, tem uma suspensão de limites, né, parece, né, no campo da reprodução, né, coisas que 10 anos, 20 anos atrás não eram possíveis, hoje já no campo da transformação, né, transformação do corpo, né, feminino e masculino também, a gente tem coisas né, que vão avançando esses limites, mas, ainda assim, eu acho que o corpo humano, ele coloca os seus limites, né? Se a gente vai ver mais a fundo, a gente vê que, para a medicina e para a ciência, o corpo humano ainda é um mistério em muitos momentos. Muita coisa que parecia que ia dar certo, né, no campo da medicina, acaba dando errado, e o contrário. Então, eu acho que não dá para dizer que não existe mais limites, né? Então, esse é um dos momentos que eu começo a ter um estranhamento, assim, né, com o meu humano, que eu acho que dá para falar de forma mais relativa e não absoluta. Ô, Juliana, e você Oi. falando aí de formação, né? Talvez até esse prefixo, assim, trans, que aparece em tantas palavras, né? Pensava como se fosse um trânsito, uma transição, uma passagem, ou um Uhum, processo, e pode ir, pode voltar, como é que é isso, e como é que está na condição humana, né? uhum. Pois é, bem lembrado. O próprio prefixo já denota essa transição, né? Não é uma transformação completa, eu acho. É uma coisa que às vezes fica entre, né? E até em relação a isso da, desse gosto, né, por querer ver as entranhas e as coisas mais de perto, eu acho que dá para a gente fazer uma relação com a internet, assim, as redes sociais, que a gente, né, vê cada vez mais de perto as vidas das pessoas, né, as lentes estão cada vez mais em alta definição, HD, eu não sei se vocês sabem disso, mas tem perfis na internet, no Instagram, todos assim destinados para pessoas que gostam, que sentem algum prazer e satisfação, e eu acho que são muitas, porque tem milhares de seguidores, e em ver cravos e espinhas sendo arrancados ou extraídos, né? Então é uma coisa assim, é um close, né, total, e tem milhares de seguidores, então tem muita gente que tem atração por isso, né? Tem alguma satisfação. E então tem eu acho que essa coisa assim da proximidade, né, de ver de perto, de uma prevalência maior, né? Alguns autores falam isso da pornografia em vez do erotismo, né? Que o erotismo é a coisa que trabalha com alusão, né? Representação, referência, e a pornografia é objetos sem mediação, né? Objetos parciais, partes do corpo. Então, eu acho que isso fica configurado, né? Nessa contemporaneidade. Mas aí, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que eu fiquei muito pensando no livro do meu irmão inteiro, assim, lendo, é que eu acho que sempre tem os contrapontos, assim, né? Porque mesmo na internet, quando a gente vê essa coisa em alta, tudo é alta definição, a gente vê também os filtros, né? Que deixam a pessoa totalmente diferente ou colocam um véu, assim, que a pele fica sem poros, né? Perfeita. As maquiagens, né? Hoje em dia, eu percebo isso, eu gosto de ver coisas de maquiagem, assim, cosmética, é uma coisa que me interessa. Então, eu percebo que anos atrás tinha essa proposta das maquiagens serem HD, né? Alta definição, de deixar você... né? E hoje, o hype, assim, é um efeito blur, né? Que o blur é essa coisa embaçada. Então, assim, a base, né? As peles, a ideia é que fica esse efeito meio embaçado, meio com véu, que você não vê exatamente os poros, você não vê as imperfeições. Então,
eu acho que tem sempre esse vai e vem, assim, na cultura, né? Surge uma coisa muito revolucionária que proporciona, né, um extremo, tipo da alta definição, e aí surge ao mesmo tempo, né, depois de um tempo, uma coisa que vai se contrapor a isso, né? Então, fiquei pensando muito sobre isso também. E aí, sobre o sagrado, né, da morte, do sexo, o Melman também fala da autoridade, né, que a autoridade estava ligada ao sagrado, abrigada, né, ele fala assim, e ele fala assim, na página 20, eu até copiei essa citação, né? O que marca essa mutação cultural é esse apagamento do lugar do esconderijo próprio a abrigar o sagrado, quer dizer, aquilo pelo que se sustentam tanto o sexo quanto a morte, né? Então, essa coisa, essa referência, aí ele fala assim, que a gente é uma cultura que não está mais fundada na representação, mas na apresentação, né? Que aí, tanto o sexo quanto a morte, a gente pode ver isso, né? Eram alusões, eram simbolismos, então, rituais, e que agora está tudo exposto, né? Tudo presentificado sem mediação, né? Sem alusão. Mais para frente, até no livro, ele fala como se fosse uma economia fundada no signo, né? E não no significante. Então, o signo é aquilo que representa a coisa em si, a coisa mesmo, né? E o significante é aquilo que remete a outro significante, desliza. Então, ele fala disso também, né? Como se a gente estivesse entrando nessa cultura que está uma economia de signo, né? E não de significante. E aí é quando ele vem de novo com a radicalidade dele, e aí ele fala que, na página 27, um traço da nova economia psíquica é que não há mais divisão subjetiva, né? O sujeito não é mais dividido, não se interroga sobre a própria existência, não introduz uma dialética, uma reflexão, que eu acho que faz um certo sentido. E aí até um parêntese, assim, que eu esqueci de falar no começo, que nesse livro do Melman, ele tem um glossário no final do livro que eu achei bem interessante isso, assim, né? Quando você vai lendo, em alguns momentos que tem alguma palavra com asterisco, quer dizer que no final do livro tem uma explicação muito breve, muito resumida, né? Quase como se fosse um dicionário mesmo, um glossário, sobre alguns termos da psicanálise que talvez para um leitor, né, que não é da área, ou leigo, ou introdutório, talvez não entenda muito do que está se falando. Aí tem os termos como transferência, aí tem divisão subjetiva, gozo, né? Então, eu acho que é bem interessante isso também. Mas, enfim, aí ele fala que não há mais divisão subjetiva, né? E aí eu acho que não tem como a gente dizer que não há mais divisão subjetiva. Eu acho que, né, qualquer pessoa que procure uma análise, uma psicoterapia, qualquer coisa assim, está, né, se defrontando com com essa divisão. Mas eu entendo o que ele fala no sentido principalmente da tendência contemporânea à formação de seitas, né? Seitas pensando no sentido mais amplo, que é um lugar em que não se questiona, né? E isso a gente vê, eu acho, mais do que nunca, né? Na política, na polarização política, na internet, né, novamente. Então, eu acho que isso realmente é uma característica dessa mutação cultural, dessa nova economia, sim, né? Eu não sei, não acho que não dá para dizer que não há mais divisão subjetiva, mas sim a tendência a essa homogeneização, né, de pensamento. E aí a gente vê assim, né, as teorias cognitivo-comportamental, muitas terapias elas vão nesse sentido, né, como se a pessoa ela diz o que ela quer e o terapeuta vai dizer a ela como chegar àquilo, né? É claro que estou reduzindo aqui, mas assim, né, a gente sabe que tem uma questão um pouco de pedagógica, né, de aprendizagem, de dizer o que você deve pensar ou sentir, como fazer se você sentir isso, e a gente sabe, né, que as pessoas, elas nem sabem o que elas querem, nem sempre elas, né,
querem uma coisa puramente, elas podem querer e não querer ao mesmo tempo, não sabem sobre o próprio desejo, então acho que nesse sentido a gente esbarra, né, aí com essa divisão. Mas eu acho que sim. Juliana, eu teria uma questão para te colocar que tem a ver com o que eu coloquei no início, né? Essa questão para o meu mãe a clínica, né? Porque é uma coisa assim que no início foi muito difícil para a gente no Brasil entender o que era essa coisa do sintoma social, né? Então teve essa coleção editada pela Artes Médicas, né? O Sexto Lobo, Clínica do Social, entender o que é o sintoma social, né? Sim. Não é porque isso é uma coisa que tem a ver com a posição do analista, né? Não é isso assim, o analista está no consultório e daí ele olha para o social e vê que no social não tem mais transferência coletiva, não tem mais divisão subjetiva, né? Mas é uma coisa a partir da clínica para olhar para o social, né? Não é o trabalho do sociólogo, do antropólogo, né? Que tenta dar uma explicação do coletivo, mas é alguma coisa assim no caso a caso, né? Porque o que está acontecendo hoje é o seguinte: nós não temos mais sujeitos que eles chegam a um ponto e conseguem parar ali, sabe? Ver, compreender e concluir, é isso mesmo, ponto, cessou. Mas é o sujeito que ele vê, ele compreende, ele vê, ele compreende, ele vê, ele compreende, mas ele nunca conclui, ele não consegue concluir. Né? Que é essa dificuldade contemporânea que a gente tem de tomar uma posição. Não é isso que eu penso. Ponto. Né? Aí está a minha divisão subjetiva. Eu penso desse jeito e você pensa diferente e a gente pode continuar vivendo juntos. Tem uma divisão aí, tem uma barreira. Mas o que a gente está hoje é o seguinte: eu penso de uma maneira, mas eu tenho que pensar como o outro pensa, mas eu tenho que pensar da minha maneira, e eu nunca consigo concluir. Sim. Sabe? É esses sujeitos assim que na análise, né? Começa a aparecer na análise, a análise não consegue ir construindo esses pontos de Capton, esses pontos de referência. Não é que não há mais referências coletivas, claro que há referências coletivas, mas é isso, o sujeito ele não consegue se enganchar, se aderir, se enganchar. Ele tem muitas referências, mas aí você, quando ele tem que decidir qual é a referência dele, ele não consegue. Entendeu? Porque, claro, se tu olhar assim, fenomenologicamente para o social, claro que há transferência coletiva, né? As pessoas preferem comprar Coca-Cola ao invés de Pepsi, há uma transferência, né? Tu vai perguntar para alguém que toma Coca-Cola, os motivos para ele tomar Coca-Cola são tão irracionais ou tão racionais como aquele que prefere Pepsi. Que é a transferência. Olha, eu gosto de Coca-Cola por uma série de razões. Mas é isso assim, na análise, né? O sujeito ele procura uma análise como ele procura uma camisa nova, como ele procura cognitivo-comportamental. Ele está fazendo análise e daí alguém fala que surgiu um novo medicamento para ansiedade. Então, ele vai tomar um novo medicamento para ansiedade, mas ele não consegue chegar a decidir. Olha, eu tenho um desejo decidido a fazer análise, eu tenho um desejo decidido a tomar medicamento. Por que não? Eu acho que é nesse sentido que o Melman está falando, né? Porque ele é alguém assim... O Melman morreu com seus 90 anos e pouco ali, clinicando. Então, não é alguém que vai buscar em outras teorias, em outras situações, conceitos para explicar a psicanálise. Mas é alguém que está ali na clínica escutando e, a partir daí, ele vai tentando elaborar. E, às vezes, ele vai pegando conceitos de outras disciplinas, mas isso trata de uma experiência que, para ele, é viva. Né? Sujeito a sujeito. Eu acho que isso é importante. Né? Isso do ponto de Capton também, né? Que é bem lembrado, que ele fala isso até mais para frente no livro, quando ele vai fazer quase que uma torção, assim, né? Que ele estava falando ao tempo inteiro da perversão, e aí ele levanta também a possibilidade de estar entrando numa psicose, né? E aí ele desenvolve um pouco isso, né? Como se essa nova economia também tivesse, digamos, um caráter psicótico de alguma forma, né? Que eu acho que é isso também de não parar, de não ter referência, mas
Eu entendo isso, né? Que ele não quer dizer, né? Ele relativiza em alguns momentos, mas ainda me incomoda esses termos muito, né, categóricos mesmo, não há, né? Assim, porque também eu acho que é isso, assim, para a gente interessa muito, a gente trabalha com clínica, autores que partem da clínica para analisar o social, mas também não é só, né? Assim, não é só a clínica, né? Ou não é só o que a gente recebe no consultório que eu acho que dá para ficar atento, né? Que, Juliana, que a gente ainda está na esperança assim, de resgatar alguns bolsonaristas. Certo? A gente tá nessa esperança. Que a gente ainda tem essa crença que a gente vai. Mas isso aí é a maior mostra de que não há mais essa divisão subjetiva no fundo. Porque por mais que você discutir, não chega a concluir. Que o sujeito não consegue concluir mais. Porque vira seita. Mas não são todos os sujeitos, né? É isso que eu quero dizer. Mas ele está falando de uma nova economia psíquica. Sim, que uma tendência. O sintoma social não é a maioria demográfica. Sim, não é o que a maioria sofre. O sintoma social é aquilo que nós comungamos. Então, veja, hoje nós estamos comungando o seguinte: por mais racional, por científico, por lógico que seja o discurso, olha, está aí, o sujeito diz, mas não é bem assim. E o PT? Entende? A gente vai dizer, isso aí é a perversão, isso aí é a denegação, é o sujeito, ele não tem mais essa divisão. Quando chega ali na lacuna, onde tem o sexual, o corte e tal, ele passa por cima. Eu sei que, mas... Sim, então, é a denegação. Essa nova economia psíquica que o meu irmão está falando está chapada na nossa cara. Sim, sim. E não é algo do Brasil, não é algo da América Latina e tal, é algo da cultura ocidental. Olha o que vocês estão vivendo agora, olha o que os alemães estão vivendo, os americanos, essa volta da direita. Sim. Tu vai falar hoje em campos de concentração, qual é o problema do campos de concentração se a gente pode botar cadáveres plastificados e as pessoas acham isso normal? Queimar cadáveres e tal. Dizer, não tem mais pessoas ali. Não são mais pessoas. Um filme que a gente assistiu aí, que a gente está conversando agora também, é esse O Crimes do Futuro. Eu lembrei muito dele também, desse... O Crimes do Futuro... Eu não vi, sabe? O Cronenberg, Crimes do Futuro. Crimes do Futuro. É um casal de artistas performáticos, que a performance deles é o seguinte: o homem ele vai tomando medicamentos, produtos, que vão produzindo tumores no corpo dele, novos órgãos. Né? E a performance é o seguinte: eles têm uma máquina que faz cirurgias, né? Uma máquina robótica que faz cirurgias, e eles reúnem diversas pessoas para assistir essas cirurgias feitas pela máquina e extrair o tumor. E quando eles extraem esse tumor, esse novo órgão, quer dizer, o organismo produziu um novo órgão, esse novo órgão está tatuado, foi tatuado pela menina, pela artista. Então, as pessoas filmam, elas vão lá para assistir isso, é um happening, né? É um evento, elas filmam isso e colocam no Instagram, colocam na rede. Então, tem essa coisa de você assistir ao vivo, né? E a coisa interessante é o seguinte, porque o rapaz que sofre a cirurgia, ele não sente dor, ele não sente mais dor, ele não sente mais nada. Né? Então, a cirurgia é feita... A sociedade, né? Assim, as pessoas, a humanidade não sente mais dor, né? Chegou nesse ponto. As pessoas vão ali para ficar impactadas, enojadas, né? Por ver aquilo, mas o fascínio é ver um novo órgão tumoroso, um câncer, né? E isso ser exposto e... Então, veja, essa é a nova economia, quer dizer, sim, eu sei que é um órgão humano, mas... Né? Mas é um gozo a qualquer preço. Claro, você não consegue inscrever para o sujeito que aquilo é um órgão humano. Isso é a divisão. Né? Porque a divisão, quando você tem um significante, você tem aquilo que não é o significante. Então, por isso o signo aplana tudo. Né? É um órgão, é um significante, não é nada, é tudo. Né? Que ele chama isso de um enviscamento num gozo excessivo. Quer dizer, não tem algo que faça barreira que pare o gozo. Quer dizer, o sujeito entra naquela experiência de gozo
e não sai mais, ele não consegue mais sair daquilo. Ele precisa que aquilo vá se ampliando, 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 e isso vai destruindo tudo, mas ele precisa daquilo cada vez mais amplo, para sentir o que ele não sente mais. Sim. Né? Eu gostaria de fazer um Diga, comentário. Ruth. Não, pode falar, Juliana, depois eu Fala? falo. Não, pode falar. Eu fico pensando, sabe, minha gente, assim, sobre essa questão desse interesse, eu diria que é até um interesse mórbido, né? Por ver isso que você relata aí. Mas isso realmente não é de agora. Eu acho que, por exemplo, a gente, não sei se vocês se lembram que a gente tinha, e a gente ainda tem programas que se dedicam exclusivamente à violência, a mostrar os corpos dilacerados, a mostrar os corpos, né? Quer dizer, essa coisa até que com muito desrespeito, né? Com relação à pessoa que morreu. Quantas pessoas já souberam de mortes de familiares, de amigos, através da mídia, mostrando o corpo esfacelado no chão, né? Quer dizer, eu não estou minimizando o que a gente está vivendo, mas eu estou dizendo que é essa complexidade do humano, né? No sentido desse gozo pelo mórbido, né? Eu acho que isso é algo que vem nos acompanhando. Agora, eu fiquei, desde que Juliana começou a falar, eu fiquei me lembrando de um texto de Bauman que ele diz assim, que nós colocamos o amplificador, um microfone nos confessionários, né? Assim, é essa superexposição que a gente vive, né? Essa necessidade de se mostrar, eu só existo se eu estiver na rede, eu só existo se eu... Quer dizer, e eu acho assim, que é um impacto muito grande e que eu acho que não tem volta. A gente não vai ter mais uma sociedade sem esses instrumentos tecnológicos de difusão de imagens, né? Eu acho que isso não tem volta. E isso é o que torna mais complexo, e isso, a nossa posição, inclusive, como pessoas que escutam outras pessoas, né? O impacto disso na vida de cada um, e o impacto disso nas nossas próprias vidas, né? Como analistas. Isso eu acho que é a coisa do sintoma social que está dentro da clínica também, e que impacta os psicanalistas, porque eles estão inseridos nesse contexto, né? Dessa hipervisibilidade, dessa exposição, e que isso realmente produz um desconcerto na gente, né? No sentido de que tudo fica muito, né, sem limite, né? Sem o limite do razoável até, né? Essa coisa, enfim, é muito, muito problemático. Agora, eu acho muito interessante essa observação, né, dessa radicalização de Melman, né? E você fez uma questão, né, Juliana, você colocou, o que é que não mudou do humano, né? Eu acho que o que não mudou do humano é que nós somos seres de falta. Porque este sujeito que tenta tamponar, inclusive entrando numa seita, quer dizer, o que existe de igreja nesse momento não é brinquedo. Cada esquina você tem uma igreja. É o quê? É para tamponar a falta, né? É você ter uma resposta, né? Que não lhe questiona, você não faz questão, você simplesmente entra e fica massa de manobra, efetivamente, né? Mas o que leva esse sujeito a isso aí é porque ele é um sujeito de falta. Então, essa condição é inescapável. É inescapável. Por isso que eu acho que o que mais me incomodou foi essa coisa da divisão subjetiva, né? Mas é isso, eu entendo que ele está falando em termos de sintoma social, que é o que vai organizando, né? Então, assim, aceita é uma coisa, a questão da morte, do gozo escópico é outra, a questão política, mas realmente a toxicomania, né? A adição aos objetos, ao consumo, mas se apresentam de formas diferentes. Deixa eu falar. Né? Mas o que eu vejo aí, Juliana, sabe o que é assim? O que mais me chama a atenção nessa obra de Melman é que ela foi escrita há 23 anos atrás.
né? Ele estava já antevendo, isso tudo já estava começando a Sim. acontecer, de uma forma que a gente está vendo agora com mais Sim. escancarado, mas ele já estava vendo na entrelinha, ele já estava vendo isso acontecendo, né? O que eu acho bacana é a gente não perder de vista a época que ele fez o livro, que já era antevendo o que vinha no próximo século, né? E que a gente está vendo aí escancarado para a gente. Eu acho que muito nesse sentido. Ô, Rita, Hum. o Melman apontou na psicanálise isso, quer dizer, ele vai dizer que isso se deu em torno de 89. Né? Até 89, a gente tinha dois modelos de economia psíquica. Quer dizer, um modelo de economia psíquica socialista e um modelo de economia que seria coletivista, né? E um modelo de economia psíquica individualista e hiperconsumista. Quer dizer, bom, no momento que há a queda do Muro de Berlim, o que se desvela aí é que há alguma coisa que está mais próxima do humano do que outra, né? Quer dizer, o capitalismo ele é consubstancial ao ser humano. Quer dizer, a gente se adequa mais facilmente ao capitalismo do que ao socialismo. Quer dizer, o socialismo é um trabalho muito elaborado para a gente conseguir abrir mão do nosso egoísmo e ceder para o outro, né? Quer dizer, o capitalismo trabalha justamente com isso, de tamponar faltas, tamponar buracos, criar buracos e tamponar buracos. Mas, né, em termos assim, de percepção do que estava acontecendo, o primeiro cara a escrever sobre isso, a ver sobre isso, foi Nietzsche, no final do século XIX. Nietzsche já descreveu essa estrutura da vontade de vontade, do desejo do desejo. Tá? Quer dizer, essa economia psíquica que o Melman está falando é uma economia psíquica que está descrita por Nietzsche. Quer dizer, é desejar cada vez mais, é ter vontade da vontade. Não é? É potencializar a vontade ao máximo, é criar as condições não para satisfazer o desejo, né? Mas é criar condições para a gente cada vez desejar mais, até queimar o planeta. Né? Aquele livro, A Arte de Reduzir as Cabeças, né? Porque o Melman escreveu esse livro, ele dialogando com o Lebrun, e depois tem o Dani Dufour, né? Que escreveu esse, que é a nova economia, esse novo mercado, né? Que hoje, digamos assim, o princípio epocal, né? A autoridade que funciona hoje não é mais a divindade, não é mais a república, não é mais a pátria, não é mais os direitos humanos. Essa nova divindade é o mercado. Né? Então, o mercado ele está aí para fazer desejar cada vez mais, né? Construir um desejo insatisfeito. Então, o que se produz são subjetividades em que o mais importante não é mostrar o desejo satisfeito, ou os limites do desejo, ou a impossibilidade do desejo, mas é ostentar acessos a objetos de desejo, que acho que foi isso que a Ruth também apontou, né? Essa ostentação, né? As fotos de o sujeito comendo, bebendo, consumindo, estando, né? Quer dizer, ele tem que ostentar e fazer o outro desejar, né? Que parece esse o modelo, assim. Quanto mais o outro desejar, mais ele vai procurar no mercado, né? Então, cada um de nós é uma espécie assim de missionário desse novo Deus, que é o mercado, né? Ostentando a nossa relação com essa divindade, ou seja, o meu poder de consumo é tal, então me inveje por não poder consumir tanto, e você só vai ser feliz quando estiver no meu nível de consumo. Ou seja, você habitar no mesmo locus ou o mesmo patamar que o que cada um tem no mercado. Só que isso é infinito, né? Nietzsche vai dizer a vontade da vontade é a vontade de uma vontade infinita, insaciável, que é isso que a gente tem hoje, né? O gozo é algo insaciável. O desejo pode ser realizado, mas o gozo não, né? E eu acho que isso, né, que a Rita trouxe também em relação ao Melman, né, falar de coisas meio antevendo, né? A gente está muito próximo disso, né? E às vezes a gente esquece realmente as mudanças assim que a gente passou, principalmente a gente, eu acho que todo mundo está aqui, né? É uma geração que pegou a transição para o digital, né?
E aí eu estava vendo aqui uma parte que agora eu não sei se foi o meu irmão que trouxe isso ou se foi uma pesquisa que eu fiz na época, né? Mas tem um livro de um autor americano que se chama O Filtro Invisível, né? Eu não sei se ele fala disso nesse livro, mas enfim. E aí esse mesmo autor deu uma entrevista, né, chamada, em 2012 isso, né? A internet esconde quem discorda de você, né? É o nome da entrevista. E eu achei muito interessante ver, eu não sabia, eu não lembrava disso, né? Mas que foi a partir de 2010 que o Google ativou as buscas personalizadas, né, no Google. Então, assim, antes de 2010, tudo que todo mundo pesquisava, a gente tinha os mesmos resultados, né? Hoje, né, e a partir de 2010, essas buscas personalizadas, né, fizeram com que a gente, mesmo nas pesquisas, a gente visse coisas diferentes, né? Então, por exemplo, eu fiquei pensando, né, no campo psi até, né? Se eu for procurar alguma coisa sobre algum sintoma psicológico, né? Botar ansiedade. Provavelmente vai aparecer para mim blogs, textos, vídeos do YouTube de psicanalistas falando de ansiedade, provavelmente, né? Porque todos os meus algoritmos e tudo estão em relação à psicanálise. Já outra pessoa que está, sei lá, na cognitivo comportamental vai achar, quando pesquisar a mesma palavra, o mesmo descritor, vai achar outras coisas, né? Então, a gente tem essa sensação de que o Google, por mais que a gente saiba racionalmente, mas a gente tem a sensação que o Google, ele é confiável, né? Com as nossas críticas e tal, mas a gente vai no Google, né? Pesquisar. Uhum. E acha que aquilo é neutro ou imparcial, né? Mas aquilo ali mudou completamente, né? E ele fala isso, esse autor, que isso... Que depois disso, né, passou a existir um dilema ético, né, muito forte nessa personalização do site, porque quando a gente não tem contato com opiniões diferentes das nossas, né, a gente tende a, fala assim, o risco de perder o senso de falibilidade, né? A gente, né, acha que é aquilo, né? E aí a gente vê vários sites, mas que vários dizem mais ou menos a mesma coisa, com uma diferença ou outra, mas que, né, estão ali. Até as nossas referências, nossos autores, né? A gente vai ver autores referência na psicanálise, mas eles estão ali dentro de um contexto, né? E... Juliana, esse é um elemento da nova economia psíquica, que é a passagem do universalismo para o comunitarismo. Né? Ou seja, as referências elas não são mais universais, mas são referências de comunidades. Então, cada comunidade vai ter a sua moral, vai ter a sua lógica, vai ter a sua forma de funcionamento, né? Que não é... Então, quando ele vai falar essa coisa assim da perda, da dissolução das transferências coletivas, é justamente isso. Quer dizer, se você receber a mesma informação que eu receber, você não vai buscar a informação nessa fonte. Né? Provavelmente você vai botar ali ansiedade, para ti vai vir ansiedade, vai haver com automutilação, com psicanálise, que são coisas que te interessam. Agora, se você receber as mesmas coisas que todo mundo recebe, isso não te interessa. As referências de cada um têm a ver com a comunidade, com o grupo, com a bolha na qual a gente está inserido. E a maior parte das vezes a gente não quer sair dessa bolha. Exatamente. E é o que acontece na política. E também que aí novamente volta para o consumo, né? E quanto mais a gente se certifica vendo 2 ou 3 sites que falam mais ou menos a mesma coisa, mais tendência a gente tem em consumir aquilo, seja na forma de curso, de livro, né? Ou qualquer tipo de objeto, né? Então, eu acho que isso realmente, assim, ele falou isso, né? Ou falaram, né? Esse outro autor também, lá no início dos anos 2000, mas o que a gente viu foi só realmente uma aceleração, né? Se exacerbou isso, né? Essa polarização mesmo, né? Na política, além de todo o resto, né? Aí ele fala do apagamento das diferenças, né? Que aí eu acho que é interessante trazer para a tese dele em relação à perversão, né? Porque o apagamento das diferenças é uma característica da perversão, né? O apagamento da diferença sexual, né? No sentido de não admitir a castração e não admitir que a mulher é castrada, né? Em termos mais teóricos, é isso, né? Então, a perversão ela também tem esse caráter de negar, né? As diferenças.
não de não reconhecer, né? Mas justamente a denegação, de reconhecer, mas negar, né? Eu sei, mas mesmo assim, né? Então, isso a gente vê, né, em comentário, quando acontecem, né, os cancelamentos virtuais, os linchamentos, né? É isso, assim. A pessoa pode até reconhecer, mas mesmo assim, né, se apaga. Ele fala em uma denúncia de todas as assimetrias, né, em proveito de uma espécie de igualitarismo. E que aí, assim, até coloco isso para vocês aqui, para a gente pensar junto, né, porque às vezes eu fico muito confusa pensando sobre isso, assim, né, de que, ao mesmo tempo, né, que a gente tem uma busca por direitos iguais, né, para todo mundo, que ele fala assim, eu não sei se é nessa parte ou mais para frente, mas é que de repente a gente passa a achar que todos os gozos precisam ser legitimados, né, de que, né, todo mundo tem que ter uma legitimidade, né, todos os desejos são reconhecidos e legítimos e devem ser satisfeitos, né, é isso que ele coloca. E aí sim, né, eu acho que tem uma procura por direitos iguais para todos, então a gente vai incluindo cada vez mais, digamos, pessoas ou populações que estavam antes excluídas, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma busca por se diferenciar cada vez mais, né? Não sei se isso é contraditório ou não, mas isso é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, porque tem uma certa homogeneização, mas também tem uma coisa de se diferenciar muito, né? Até a gente vê a questão de gênero, né? Que muitos anos atrás era masculino e feminino, depois era isso mais aquilo, ou questão de sexualidade, né? E hoje a gente só acrescenta letras, né? No LGBTQIA+. Então, não sei, assim, tem uma homogeneização, mas também tem uma diferenciação, uma fragmentação muito grande, né? Então, eu não sei, assim, o que vocês podem comentar sobre isso. Porque eu acho que tem uma busca por permitir que todos os gozos sejam legítimos, mas em termos de, assim, né, e igualitários, iguais, mas eu acho que entra no campo do direito também, né? Mas também tem essa busca de se diferenciar e uma busca por autenticidade, né? Também que eu acho que isso... Eu percebo também esse vai e vem, assim, anos atrás, na questão estética e moda e tal, né? Tudo era um pouco mais homogêneo e hoje a gente já vê propagandas em sites de moda, de roupa, com modelos, né? Homens e mulheres, com corpos já bem diferentes. Tem uma reação, né, em relação a esse padrão de beleza, homogeneização. Então, hoje a gente vê muitos tipos de corpos, biotipos, características diferentes. Então, eu acho que entra nisso, meio que nesse vai e vem também, né? Não sei, o que vocês querem comentar em relação a isso? Eu fiquei pensando, Juliana, nisso que você coloca, né? Todos os gozos serem legitimados, né? O que, qual o efeito disso num tecido social, né? Quer dizer, isso significa uma sociedade sem limites, sem fronteiras, né? sem castração, né? Porque uma coisa é você pensar o sujeito se deparar com a sua verdade a partir do seu processo de análise, né? Isso aí é algo que a gente... é um processo importante para quem busca se conhecer, para quem busca, né, se apropriar da sua própria verdade, do seu próprio desejo. Mas o que é isso? Que todos os gozos sejam legitimados. O que é que significa? É bem diferente, né, de você, na condição de um processo de análise, você se apropriar da sua verdade, do seu desejo. E é bem diferente você dizer isso e você dizer que todos os gozos são legitimados, estão legitimados. Eu acho que isso entra nesse campo do direito, assim, também, né? De coisas que antigamente não eram permitidas mesmo, ou eram consideradas crimes ou não legitimadas, e que hoje está se buscando que se legitime tudo, no campo das relações, por exemplo, no campo da própria reprodução humana, né? Quando a gente vê termos de genética,
tudo, assim, tem que ter lei para isso, para organizar isso, e isso, né, nem se Eu entendi pensava Então, o alguns anos exatamente atrás. legitimado isso, é no essa campo do questão, direito, no então campo que direito. é no campo do direito. Tá bom. Não só É. eu acho que socialmente também, né? Se a gente pensa em relações amorosas, né? Que anos atrás só se era aceito socialmente a monogamia. Hoje a gente já fala muito em poliamor, relações não monogâmicas. Aí a gente pode pensar, então não tem limites, todos os gozos, tudo é permitido, você pode ficar com 3, 4, 5 pessoas. Mas quando a gente também começa a escutar as pessoas no consultório em relação a isso, tem muitas questões e muitos limites que se começam a se deparar. Então, mas eu acho que é nesse sentido, assim, de legitimar socialmente. Eu acho que algo que está individual, que está de pequenos grupos, a coisa vai crescendo e vai atrás da lei para dar uma legitimidade àquilo que está acontecendo. Então, o casamento é entre homossexuais, o casamento é de 3 pessoas, não é o tricasal, formar o tricasal, são coisas que vão se abrindo, que a lei vai legitimando. E a lei só vai legitimar na medida em que isso é demandado. E é demandado, o grupo vai, o grupo corre atrás e aí a coisa fica legitimada. Eu entendi dessa forma, como legitimado legalmente mesmo. E até vai a lei, vai legitimar na medida em que a sociedade está aceitando e legitimando, de certa forma. Sim. Foi como eu entendi. Eu pensei um pouco aqui, talvez a minha dúvida, o meu comentário vai voltar um pouquinho, não sei. Mas com relação aos sintomas, as condições que a gente tem escutado tanto hoje, das pessoas que procuram a gente para falar sobre o que dói, o que sofre, a ansiedade, né, as situações de pânico, né, aquele súbito. E será que isso não tem a ver ainda com uma tentativa de uma divisão subjetiva, sintoma, colocar esse sujeito para se interrogar, né? Mas, ao mesmo tempo, aí eu penso que esse sintoma ele fica... Às vezes é difícil a gente, no trabalho, conseguir fazer algum furo, né? Porque a pessoa, muitas vezes, vem com uma queixa, uma questão, um sofrimento, mas não consegue criar uma questão. O nosso trabalho vai em torno disso também. Outra coisa, assim, com crianças, né, que às vezes muitos pais acabam pedindo tantos checklists, né, que a gente conhece hoje, ou métodos, né, que a gente conhece, ou ouvi uma pessoa falar que, bom, para trabalhar com autista hoje tem que conhecer o método ABA, mesmo concordando ou não, tem que saber, porque senão não vai conseguir um espaço de trabalho em instituições, que a convocação para se trabalhar com crianças autistas hoje, ou com jovens, é saber pelo menos esse método, né? Mas tem vários outros que são protocolos em forma de checklist, muitos deles, para trabalhar em torno de um comportamento, né? Então, mas não vai trabalhar o sintoma. Aí, bom, aí vem o DSM também, com os critérios, vem muito redondinho, não coloca um ponto de interrogação. Tá, e aí? Onde é que fica o nosso trabalho nisso que o meu man vai falar da divisão subjetiva? Que não há, né? Acho que isso que a Juliana colocou, assim, há uma divisão, mas de que maneira, hoje em dia, talvez o sujeito é convocado, né? A se interrogar sobre isso. Luciana, quando você falou aí, eu fiquei pensando, o que é a angústia? É a falta da falta, né? A angústia é a falta da falta. Então, esse excesso, ele é angustiante também. Esse tudo pode, esse vale tudo, isso produz muita angústia, né? Eu acho que tem a ver com a temporalidade, né? Porque esses sintomas interrogam o futuro, que não chegou, obviamente, que talvez nem chegue da maneira que isso toca, né? Não se sabe como vai chegar. Então, tem essa relação aí com a temporalidade, mas fisgado muito no que está por vir. Como é que vai ser isso, né? Incerteza. Aí vem esse gozo aí, né? Sem limites. Eu estou vendo que Lívia perguntou aqui no chat o que seria essa perversão. O meu irmão ele vai desdobrando ao longo do livro, né, inteiro o que ele percebe de perversão nessa nova economia psíquica, né? Mas se for para colocar em termos mais
gerais, né, teoricamente, seria a denegação da castração, né? Enquanto na neurose a gente recalca, né, na perversão existe uma denegação, que é um reconhecimento de que existe uma castração, limites, mas uma negação, né? Então, que é essa fórmula, né, que a gente fala do eu sei, mas mesmo assim, né? Então, a gente sabe muita coisa, né, racionalmente, mas a gente pode passar um pouquinho, ultrapassar um pouquinho, ir mais adiante, ou burlar isso, né? Então, eu acho que o direito hoje tem um trabalho, tem muito trabalho com isso, porque o que chega, né, que eu vi nesse livro da Andréa Pachá, né, o que chega de demanda, assim, lá, né, para ela resolver, né, enquanto juíza. Então, assim, coisas que antigamente não era isso. O pai biológico é esse, a mãe biológica é essa. Tem a guarda, que é assim e tal. Hoje, tem milhões de formatos né, de guarda, e aí o pai, que é o biológico, mas que aí criou o filho, e que aí, no caso, tem uma relação homoafetiva, e que aí tem as famílias reconstituídas. Então, para você delimitar ali, no âmbito do direito, o que é permitido ou não, é muito trabalho, porque socialmente isso já está acontecendo. Se é aceito ou não, a gente está vendo ainda, né? Algumas coisas já são, outras não, né? Nesse livro, Juliana, eu gostei muito, você colocou como indicação e comprei o livro. Tem uma parte que uma mulher fala procura uma ajuda e chega até ela, essa juíza, sofrendo violência, o esposo a violentando fisicamente, chegou a um ponto de ter um divórcio e tratou da parte jurídica, mas tem um momento que ela volta atrás, na ideia de que vai tentar voltar ao casamento e tentar recuperar o casamento. E a advogada dela fica furiosa com ela, se sente agredida, se sente desrespeitada pelo seu trabalho e meio que abandona ela. Mas talvez ali, essa mulher, se quer voltar, acho que não é voltar atrás, mas ela se interroga, talvez ali há uma interrogação, ela se coloca numa dúvida, numa questão, mas não há, é como se houvesse um esvaziamento disso, né? Eu gosto desse livro. A Andréa Pachá, ela tem umas leituras na psicanálise, né? Então, eu acho interessante isso, porque ela fala, em muitos capítulos, ela fala assim, se eu tivesse atendendo esse caso 10 anos atrás, certamente eu teria agido diferente, né? Por uma questão até meio de militância mesmo, e ela fala que hoje ela já consegue perceber uma coisa mais da subjetividade, eu acho, acho que é uma leitura psicanalítica mesmo, que acho que ajuda ela, né, nas decisões, e também de perceber isso, que nada mais era como era antes, e não dá para tratar como se fosse, né? Não dá para desconsiderar que hoje a gente tem várias formas de expressão de gênero, né? Só porque a gente não consegue entender muito bem ainda, né? Então, que eu gosto do Melman por isso, que era a mesma coisa com o Contardo, assim, né? Não se esquiva de pensar essas coisas que são confusas e que são, né, meio difíceis de acompanhar, mas, né, tem que se pensar. Mais alguma coisa? Já estamos caminhando para o final. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. E talvez, Juliana, a dificuldade que a gente tem com o Melman é que a gente não está fora dessa nova economia, né? Que ele Sim. está tentando descrever. Que a gente faz parte, a gente está envolvido por isso, né? Quer dizer, se o laço social ele migrou, né? Quer dizer, se Freud escreveu um laço social que era o laço social da neurose, né? Quer dizer, as pessoas não faziam as coisas porque era proibido, ou as pessoas Sim. justamente se sentiam convocadas a fazerem certas coisas, desejarem certas coisas, porque justamente era proibido, né? Quer dizer, essa coisa assim do fascínio do proibido, o desejo, a relação do desejo com o proibido. E daí, no momento em que todos esses proibidos eles vão sendo suspensos, né?
Sim, eu acho que isso é importante também. Nada mais é proibido, né? Quer dizer, aquele superego que antes proibia, esse superego ele volta por outra via, né? Que daí se antes ele proibir, ele vai obrigar. Uhum. Hoje a gente não está mais proibido de fazer certas coisas, a gente é obrigado a fazer certas coisas, né? Uhum. A própria clínica é uma clínica que ela é um pouco diferente, né? Que não é uma clínica de levantar repressão, de avançar nos limites, né? Avançar um pouquinho nos limites. É uma clínica de criar barreiras, proteções, contenções, né? De lidar com esse gozo, né? Com esse excesso, que não é, talvez não é mais que uma clínica muito em função da falta, né? Da falta, Sim. ou de fazer falta, mas é justamente de lidar com o excesso, Sim. né? O próprio Lacan, assim, o Lacan vai pensando a clínica dele com essa mudança, né? Com as mudanças que ele está observando também. Ele não vai mais falar assim, em certos quadros, né? Neurose, psicose, perversão. Ele começa a falar assim, em modos de gozo, né? Sim. E isso que a gente chama de perversão é uma coisa que tem a ver assim com o comando dos objetos. O que comanda a subjetividade são os objetos. Quer dizer, uma subjetividade que o mandato vem dos objetos, né? É como o toxicômano, que toda a vida dele se organiza em torno Então, do objeto que o consome, né? Não é ele que consome, é o objeto que consome ele. Então, tu vê, hoje a sim. gente fala assim, a palavra consumidor, o termo, a palavra consumidor vem da drogadição. Uhum. Então, meu mãe diz assim, hoje a estrutura, a nossa estrutura mais é uma estrutura adicta. Nós somos adictos, nós não somos mais neuróticos. Nós achamos que nós somos consumidores, mas nós estamos sendo consumidos por objetos. Quer dizer, o sujeito ele não trabalha mais para ter satisfação dos seus desejos. Ele vai trabalhar para pagar pelo acesso a certos objetos. Só muda Aqueles o objeto, né? Mas o mecanismo é o da adicção, né? O sujeito ele se define pelo objeto que ele porta, né? Quer dizer, eu tenho um Samsung, eu tenho um Galaxy, eu tenho um iPhone, né? Quer dizer, não é um sujeito que usa um iPhone, é um iPhone que porta um sujeito, né? E tem assim, para falar de perversão, que a gente já trabalhou também isso anos atrás, com o filme Clube da Luta, né? Se alguém não assistiu, é muito antigo, mas fala muito sobre isso, assim, do consumo, né? Uma frase clássica do filme, as coisas que você possuem você, né? Então, assim, ele vai muito nessa discussão mesmo do que é até o relação ao conforto. Eu lembrei aqui que o Melman fala, que ele fala assim sobre a promoção moderna do conforto, né? Encorajada pela ciência e potencializada pela economia de mercado, que é uma defesa diante do desejo, né? Pois é o desejo que desarruma, cria o maior desconforto, é um grande atormentador, não deixa descansar, obriga a trabalhar, a correr. Então, aí ele fala do fármaco, da droga, né? Trazendo esse exemplo da toxicomania, que são substâncias que fazem a gente suspender um pouco a existência, né? Suspender qualquer desconforto, qualquer dor, né? Porque a droga faz isso, as substâncias, e aí entram também as medicações, né? Para cessar essa dor de existir, né? De desejar, de ter que se haver com desejo. Então, a gente está viciado nisso, né? De formas diferentes. E aí, bom, no Clube da Luta ele fala muito disso, assim, dos objetos que... Né, para fazer um conforto, enfim, é um filme que trabalha bem isso, né? E o meu irmão fala do imperativo do gozo, né? Que é essa ideia de que não precisamos passar pela ausência, pela falta, né? Podemos ser sempre supridos. Estamos em estado de adicção em relação aos objetos, né? Embora que até o meu irmão fala, não nesse livro, mas naquele outro dele sobre toxicomania, delinquência e alcoolismo, né? Ele fala sobre que o gozo do toxicômano ele está muito no entre, né? O gozo, não é o prazer, né?
que é nesse desse momento que ele não tem mais a droga, que ele tem que procurar a droga, né? Então, que eu acho que tem isso muito, assim, né? No consumo mesmo de compra, na comida, né? O gozo, ele está quase que fosse nessa antecipação do que está por vir, né? Nesse entre, né? Nem quando você está usando a droga, ou quando você está comendo, ou quando você está bebendo, ou comprando, é muito na expectativa, no entre, que é ainda um momento de falta, né? É um momento de tensão. Mas isso é outra discussão dele, que eu acho bem interessante, né? Mas aí eu acho que a gente, assim, chega na finalização dos 2 primeiros tópicos, né? Capítulos desse livro. Acho que vamos encerrando. Fala, Charles. Fazer o fechamento aí e a gente vai continuar discutindo esse material, né? O que a gente pensou é que é um livro muito, né, com muitos elementos, muito extenso. Ele tem 6 capítulos, né? Hoje o que eu trouxe foram dentro dos 2 primeiros, e a gente vai continuar, né, nos próximos 3 encontros com ele, e depois falar do outro livro do meu irmão que chama Novas Formas Clínicas no Início do Terceiro Milênio, né, que aí puxa mais para a clínica, para os sintomas, essas modificações na clínica mesmo. E então a ideia é essa. Nosso próximo encontro, né, vai ser no terceiro sábado de abril, sempre nos terceiros sábados, que aí vai ser no dia 15, e acho que é isso, né? Então, tá. Bom fim de semana para todos nós. E até o sábado. Foi reencontro. ótimo, Juliana. Foi muito bom. Que Foi muito bom. bom mesmo. Tchau, Continuamos. gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Até. gente.